público o rearmamento da Alemanha. O exército estava duplicado em força, com o serviço militar obrigatório sendo reintroduzido. O destaque era a criação de 3 divisões Panzer, os frutos de muita reflexão e estudo, além da experimentação na Rússia durante os anos Weimar. O mais sensacional, embora se suspeitasse durante muitos meses, foi a descoberta da Luftwaffe. Pelo menos em quantidade, ela parecia competir com as forças aéreas britânica e francesa, embora Hitler blefasse para inicialmente fazê-la parecer maior do que realmente era. A Grã-Bretanha não estava muito preocupada com o aumento da força do exército alemão, mas estava preocupada com a Luftwaffe, que poderia ameaçá-la diretamente. A França, com a linha Maginot ainda em construção, tinha uma visão oposta. A França estava mais irada com o acordo naval anglo-germânico de junho de 1935, segundo o qual a Alemanha concordava em restringir sua frota de superfície a 1/3 da pertencente à Marinha Real, com equivalência em submarinos. Enquanto isso, mostrava claramente a aceitação britânica de que o Tratado de Versailles estava acabado, o que convinha ao governo britânico que temia uma outra corrida naval, como a de antes de 1914. A falta de preocupação em relação aos submarinos refletiu-se na crença da Marinha Real de que o desenvolvimento do sonar e da carga de profundidade significava que o submarino não seria mais a mesma ameaça como no período de 1914 a 1918, uma opinião que causaria arrependimento em poucos anos. O rearmamento alemão, entretanto, levou a Grã-Bretanha e a França a fazer o mesmo. Isso marcou o fim das tentativas do mundo de garantir a paz através do desarmamento. Mesmo assim, o rearmamento foi hesitante no início. A Grã-Bretanha concentrou-se em expandir sua força aérea com ênfase nos bombardeiros, pois acreditava que esta arma seria decisiva numa guerra futura. A Rússia também foi outra nação que estava muito bem preparada como parte da política de Stalin de ter forças armadas fortes para proteger o Estado comunista contra a ameaça externa. Em 1935, ela tinha forças blindadas impressionantes e uma grande força aérea. Entretanto, Stalin desenvolveu a paranoia de que sua própria posição pessoal estava sendo ameaçada. Assim, ele começou a eliminar aqueles que ele acreditava serem capazes de derrubá-lo. Homens como Grigory Zinoviev e Lev Kamenev, há muito tempo participantes do círculo de amizades de Stalin, foram acusados de fazer parte de uma conspiração internacional liderada pelo exilado Leon Trotsky e condenados à morte. Outros, como Mikhail Tukhachevsky, chefe do Estado-Maior do Exército, também foram eliminados, assim como muitos comandantes militares. Novos expurgos espalharam-se por todos os cantos da sociedade russa. O medo fez com que o povo reverenciasse Stalin quase como um deus, o que ficou conhecido como culto à personalidade. De volta à Europa Ocidental, Hitler fez seu movimento seguinte em março de 1936. Tirando vantagem da preocupação da Grã-Bretanha e da França com a Abissínia, ele mobilizou alguns de seus soldados e os mandou para a desmilitarizada região do Reno. Isso, mais uma vez, foi em oposição direta ao Tratado de Versailles e envolveu muito blefe. Como as forças armadas alemãs estavam em meio à agitação da rápida expansão e de maneira nenhuma prontas para a guerra, a Grã-Bretanha e a França escolheram ficar contra Hitler neste movimento. Quando ele ocorreu, a Grã-Bretanha não fez nada, enquanto a França simplesmente dispôs algumas tropas na fronteira alemã, mas as retirou antes que corresse o risco de guerra.
Hitler agora ordenara a construção de defesas na fronteira francesa, semelhantes à linha Maginot. E assim, o muro ocidental, ou linha Siegfried, estava criado. Além disso, ele consolidou sua posição assinando um pacto com Mussolini, o eixo Berlim-Roma, em 1º de novembro de 1936. Hitler continuava a surpreender. Em 1936 foi a vez de Berlim sediar os Jogos Olímpicos, e ele se aproveitou desse fato para fazer grande propaganda para divulgar o socialismo nacional e o ideal ariano. Isso foi decidido nas reuniões do partido em Nuremberg, no sul da Alemanha, que aconteciam anualmente em setembro. Milhões desfilaram para demonstrar o controle de massas da disciplina nazista. Sob todo este brilho, outro fato sinistro começava a acontecer. Hitler nunca abandonou seu ódio por judeus, e sua crença de que eles estavam em grande parte por trás do golpe traiçoeiro de 1918. No início de abril de 1933, ele instituiu um boicote às lojas judias e proibiu os judeus de manterem escritórios públicos. 2 anos mais tarde, através das leis de Nuremberg, eles foram privados da cidadania plena e proibidos de se casar com arianos. A propaganda contra eles tornou-se cada vez mais agressiva e os judeus foram proibidos de exercer profissões que envolviam medicina e direito. Um número crescente de judeus foi levado a campos de concentração e condenado a trabalhos forçados. Muitos fugiram da Alemanha, entre eles Albert Einstein, o grande matemático e físico que se estabeleceu na América. O clímax aconteceu em novembro de 1938, data que ficou conhecida como a Noite de Cristal. Como resultado do assassinato de um diplomata alemão em Paris por um judeu polonês, houve um saque oficialmente sancionado às lojas de judeus, queima de sinagogas e até mesmo assassinatos. Depois disso, os judeus foram obrigados a usar uma estrela amarela e, com frequência, tinham suas propriedades tomadas à força. O protesto de outros países foi moderado, em parte por causa da tradicional desconfiança dos judeus, da qual todo o país europeu tinha sido culpado, mas também por causa do medo das democracias ocidentais de provocar Hitler para uma guerra. Hitler também colocou sua marca nas artes. Isso incluía a queima pública de livros não apreciados pelo regime. Com exceção do apoio ativo dado a Franco na Guerra Civil Espanhola, Hitler não fez nenhum movimento externo durante 2 anos depois da entrada no ramo. Ele queria preparar suas forças armadas antes de entrar em novas aventuras. Em 1938, Hitler considerou-as fortes o suficiente para que mais uma vez se voltasse para a Áustria. Kurt von Schorschning governava a Áustria desde o fracassado golpe nazista de 1934. Ele estava, assim como Dollfuss, antes dele, determinado a manter seu país longe das garras de Hitler. Em fevereiro de 1938, von Schorschning descobriu outra conspiração nazista interna e queixou-se com Hitler sobre isso. Hitler simplesmente o acusou de maltratar os nazistas austríacos e a tensão aumentou. Reduzir a tensão, von Schorschning anunciou um plebiscito para determinar se o povo austríaco desejava permanecer independente da Alemanha.
Quando estavam sendo feitos os últimos preparativos, Hitler, temendo que o resultado não fosse a seu favor, agiu. Ele mandou soldados cruzarem a fronteira. Eles avançaram para Viena. A completa surpresa e as boas-vindas dadas pelos simpatizantes nazistas fez com que fosse uma invasão sem sangue. No mesmo dia, Hitler pôde anunciar Anschluss, ou união entre a Áustria e a Alemanha. E outra vez as democracias ocidentais ficaram em silêncio, pensando se esta união entre países vizinhos, falando a mesma língua, era natural. Mas uma vez Hitler escapou. Rapidamente ele moveu-se para tomar sua próxima presa, Sudetenland, a mais ocidental das províncias da Tchecoslováquia, que continha uma considerável minoria alemã. Hitler encorajou os nazistas nativos a exigir autonomia plena e depois ameaçou o governo tcheco com um poderio militar, se recusasse a cumprir as ordens. Os tchecos não queriam ser intimidados e estavam determinados a resistir às determinações de Hitler. Isso foi principalmente porque as forças armadas tchecas eram grandes. Então, uma mobilização geral foi feita e soldados foram colocados nas fronteiras com a Alemanha. Hitler, impressionado, fez uma pausa, mas a tensão permaneceu alta durante o verão de 1938. No início de setembro, temendo que a guerra se tornasse iminente, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain voou para a Alemanha para encontrar Hitler. Ele encontrou o líder alemão em Bad Godesberg, no Reno. Hitler lhe garantiu que se pudesse ter Sudetenland, não faria outras reivindicações territoriais na Europa. Chamberlain levou este fato ao governo francês e o persuadiu a aceitar a garantia de Hitler. Mesmo assim, ambos os países tomaram medidas de precaução, embora elas consistissem em fazer pouco mais do que cavar abrigos antiaéreos em parques públicos e colocar baterias antiaéreas em Londres e Paris. Chamberlain então voltou à Alemanha. Em 29 de setembro, em Munique, e com Mussolini como mediador, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e a Itália assinaram um acordo em que Hitler podia ter Sudetenland, em troca de uma declaração formal de que não tinha mais ambições territoriais. Os tchecos não foram consultados. Em 1º de outubro, soldados alemães entraram no Sudetenland, em mais uma vitória sem sangue. Chamberlain, por outro lado, voltou para Londres para declarar que os britânicos viam o acordo assinado na última noite e o acordo naval anglo-germânico como símbolo do desejo dos dois povos de nunca entrarem em guerra um contra o outro novamente. Sob os gritos da multidão reunida, ele brandia o acordo. Hitler, também entusiasmado com o sucesso, imediatamente voltou-se para o leste, para a Polônia, o principal espinho em sua carne. Ele exigiu o porto de Danzig, agora Gdansk, na cabeceira do corredor polonês, e ligações deste para a Prússia Oriental. Os poloneses recusaram-se a colaborar. Hitler foi, de qualquer modo, dissuadido pelas grandes forças armadas polonesas sob o comando do marechal Edvard Smyglovitz. Ele então voltou às costas da Tchecoslováquia, cujas raças de vários idiomas vinham se tornando inquietas devido à tomada de Sudetenland. A mobilização tcheca de maio de 1938 não conseguiu impedir Hitler de alcançar seu objetivo e havia descontentamento com o governo em Praga. Como resultado, os líderes de duas províncias exigiram maior autonomia e foram saqueadas.
O líder de uma outra província, a Eslováquia, queixou-se a Hitler, mas foi forçado a aceitar que sua região se tornasse um protetorado alemão. Depois disso, foi fácil para Hitler desmembrar o resto da Tchecoslováquia.